Ô Saulo, nós sabemos que um grande percentual dos cafeicultores no Brasil são de médios e pequenos produtores. A gente sabe que o pequeno produtor muitas vezes é mais difícil para ele fazer o controle, principalmente da ferrugem, os manejos dos tratos culturais, porque às vezes não tem condição de comprar todos os equipamentos, a estrutura é um pouco reduzida. Então esses materiais mais resistentes, esses materiais mais rústicos, principalmente tolerante à ferrugem, agrega muito para esse tipo de produtor, né? Para esses pequenos produtores, para não estar tendo a obrigação de fazer o controle da ferrugem. Para eles, o quanto isso agrega em produtividade? A ferrugem, a gente sabe que os danos econômicos causados pela incidência forte da doença giram em torno de 50% da produção. Então, o pequeno produtor, como você disse, não tem muita condição material de fazer o controle químico eficiente. Então, nós, principalmente, trabalhamos com melhoramento visando resistência à doença, pensando no pequeno proprietário que tem menos condição de fazer esse controle, condições econômicas de fazer esse controle. Entretanto, apesar disso, o pequeno produtor é difícil de adotar essa tecnologia. O grande adota a tecnologia, o pequeno é mais reticente. Então, ele é mais difícil de conseguir que ele faça o plantio com variedades resistentes muito mais produtivos do que as variedades tradicionais. Tradicionalista, né, que o pai vinha cultivando, daí vinha de família, às vezes fica com medo de adotar as novas cultivares. Então, isso aí é um aspecto do tradicionalismo. Ele dificilmente muda de variedade, porque o café é uma cultura perene. Então, com razão, o cafeicultor pensa duas vezes antes de mudar a variedade, por causa desse aspecto da durabilidade da lavoura, né? Saulo, e antigamente, praticamente que tinha disponível Catuai, Mundo Novo, você pensava em Catuai e Mundo Novo amplamente para todo o parque cafeeiro do Brasil, né? Então, ou o produtor queria um porte alto, plantava sempre Mundo Novo, Acaiá também foi muito cultivado, ou o porte baixo, o Catuai. Hoje temos cultivares aí com uma diversificação muito grande, né? Temos cultivares hoje com um porte um pouco mais reduzido, principalmente adaptado a adensamento, né, Saulo? Que essas cultivares mais estreitas, mais compacta e resistente à ferrugem para o produtor de montanha, né? Para o cafeicultor de montanha, isso é muito importante para estar botando no adensamento, né? Exatamente. Na zona da mata, no Espírito Santo, essa região de Poços de Caldas aí, que a topografia é muito inclinada, você pode usar esse material resistente e reduzir também o espaçamento, porque já que você não vai ter o problema da ferrugem, ou então um problema bem menor de ataque, você pode reduzir o espaçamento e dessa maneira ganhar mais ainda em produtividade, que aí você ganha com a resistência e com o aumento da população de café por área. Outra linha muito importante que está buscando no melhoramento genético, na seleção de novas cultivares, é a adaptação para regiões mais quentes, para uma tolerância, uma adaptação maior a déficit hídrico, uma vez que a gente está observando sendo mais frequente, né? Veranicos mais frequente. Esse próprio ano mesmo a gente passou por um período muito crítico aqui na região, no sul de Minas e entre outras regiões. Temos hoje bastante cultivares, Saulo, que são resistentes, são mais adaptados para essas condições, para esse clima mais seco. Inclusive esse ano vai ser um ano ótimo para a gente fazer a seleção das plantas que têm mais tolerância a déficit hídrico, porque o déficit hídrico foi muito grande e num talhão você encontra plantas sem produção nenhuma, estou falando dentro do arara aqui, a gente encontra plantas que não tem nada de café e outras plantas carregadas de café. Então esse ano vai ser um ano bom para a gente selecionar essas plantas mais tolerantes a déficit hídrico. Existem vários cultivares que são mais tolerantes a déficit hídrico. Um dos exemplos é o acauã e seus derivados. São bem tolerantes à falta de água. Os acauãs têm adaptado muito bem em regiões mais quentes, com ótimas produções mesmo em climas muito secos. Exatamente.
Outra linha muito importante que a gente tem trabalhado, os diversos programas de melhoramento genético no país têm feito, é a seleção de cultivares destinadas à produção de cafés especiais, uma vez que a bebida hoje está em alta, o produtor quer cada vez buscar um café de maior qualidade. Temos esses diferenciais entre cultivares para a produção de cafés especiais? Exatamente. Tem um dos exemplos, está aqui ao nosso lado, que é o arara. Ele dá um tipo de bebida diferenciada. Ele ganha todos os concursos de qualidade que ele participa, ele fica entre os primeiros aí. Produtividade, às vezes não são os mais produtivos, mas são cultivados destinados principalmente à produção de cafés especiais. Exatamente. Uma característica importante nos materiais, Saulo, é a aderência dos frutos à planta. Temos hoje materiais mais tardios, por exemplo, o próprio arara, o guará, que são materiais que têm o fruto aderido à planta. Às vezes um cafeicultor fica questionando se são adaptados à colheita mecânica, se vai cultivar esse café lá na frente, vai conseguir fazer a colheita mecânica. E a gente tem visto nessa aula, a gente sempre avalia isso, porque a colheita mecânica é uma coisa muito importante. Então a gente avalia se esses materiais vai conseguir colher mecânica, e a gente tem visto que sim, desde que a maturação esteja no ponto correto de serem colhidos. Uma vantagem desses materiais que tem o fruto um pouco mais aderido, que exige uma força de desprendimento um pouco maior, é a menor queda de frutos no chão. Com isso a gente consegue uma qualidade um pouco melhor nessa aula. A gente tem observado nesses cafés menos índice de varrição, correto? Tá. Você já falou. Existe diferença da tensão dos frutos no ramo. Um sai com maior facilidade e outros são mais difíceis de desprender do ramo. Existe uma gama de plantas tendo essas características. Ou cai com facilidade, como é o caso do mundo novo, qualquer chuvinha derruba o café, e como a arara, que o fruto é retido com maior tenacidade no ramo, é difícil de cair. Mas a colheita mecânica ela é indicada quando os frutos atingem um grau de maturidade que é fácil de desprender da planta. Então mesmo a arara, ele foi colhido com máquina aqui, colheu quantos por cento? 80%? 60% na primeira passada e 20% na segunda. Então 80% com colheita mecânica. Não interessa, o que interessa é produtividade, porque quando você tem café, você acha um jeito de colher. Deixa amadurecer mais, deixa até secar para depois passar a máquina. Mas o que interessa é o material ser produtivo e principalmente resistente à ferrugem, que é uma doença terrível de ser controlada, dependendo do ano. Chove muito, você não consegue fazer um controle eficiente. E nas variedades cestíveis, mesmo com controle, você ainda tem prejuízo na produção.